Nós vamos falar sobre o aro, também conhecido como argolas. Esse equipamento de malabares, normalmente ele é feito com material plástico, mas pensando pedagogicamente, a gente tem vários tipos de materiais que eles podem ser construídos, assim como você vai ver na nossa oficina de construção. Esse equipamento, ele tem diferentes tamanhos. Ele pode ser pequenininho, o médio e um grande. Vai depender da sua preferência enquanto adulto, criança, o seu estilo de jogar ou a maneira como você gosta de manusear esses equipamentos. Um dos primeiros exercícios é o lançamento. Você tem algumas maneiras de lançar. O lançamento mais simples é o lançamento para frente do corpo, no sentido do aparelho, do equipamento ficar reto. Então você vai ter um lançamento como se fosse olhando para frente e ele não tem nenhum movimento de ondulação. Você vai perceber que o importante aqui é o cotovelo e o punho. Quando você recebe, você abaixa um pouquinho o braço, o cotovelo um pouquinho flexionado. Na hora que você volta para cima, você abre a mão sem movimento do punho. Você vai perceber que o aro, ele vai girar um pouquinho, isso dá estabilidade no ar, ele não fica mexendo no ar. Se você olhar de frente, ele fica com esse movimento se estiver com pouca velocidade. Então, um pouquinho de giro é muito importante nesse movimento. O segundo lançamento é o panqueca. É aquele giro que ele faz o movimento nesse sentido. Como que é? Na verdade, você vai ter um truquezinho para facilitar. Você vai segurar o aro com o dedinho, com o dedo indicador e o dedão no meio entre eles dois, podendo fazer o movimento da panqueca. Com aquele primeiro lançamento normal, a gente vai chegar com uma proposta pedagógica até chegar nos 3 lançamentos. Mas o importante de pensar o lançamento com aros, o malabares com aros, é o plano de visualização de quem está assistindo a performance ou a apresentação. Porque é muito diferente eu fazer de frente para o público e fazer de lado para o público. Dependendo do que você quer, você escolhe e tem a possibilidade de criar vários efeitos usando os planos de ação. Pensando nos planos, se eu quero estar de frente para o público e mostrar o aro girando nesse sentido, eu tenho uma outra maneira de lançar esse aro, que é com esse movimento. A gente chama de sol, né? Porque é um movimento que ele faz como se fosse o sol. Tem um detalhezinho muito importante nesse, que é bem importante a gente pensar, que é como que eu faço esse lançamento, pegar velocidade para que ele não fique balançando. Então eu vou usar muito o dedão e o dedo indicador, como você pode ver no detalhe. Depois eu uso os outros dedos para facilitar esse movimento. Este equipamento, o aro, ele te dá a possibilidade de fazer não só os lançamentos, como manipular ele de diversas formas. Uma das manipulações mais usuais é o giro no dedo. Você pode girar tanto num sentido mandando ele para frente, como para trás. Isso vai fazer um efeito bem interessante no seu jogo. Detalhe, aonde que eu giro e qual dedo que eu uso? Boa pergunta! Você pode usar tanto o dedo indicador quanto o dedo do meio. Vai depender muito da sua habilidade com os seus dedos ou como você prefere girar. Isso não interfere muito depois de um outro próximo truque. Eu prefiro girar no meu indicador. E você vai ter um detalhe muito legal, que o dedo ele não fica extremamente reto. Ele dá a falange distal, que é essa pontinha do dedo, ele vai virar um pouquinho para que ele segure o aro nesse ponto que é muito importante para o giro. Pensando pedagogicamente, se você trabalha com diferentes níveis de aprendizado ou diferentes idades, você pode simplificar aquele truque que nós fizemos na ponta do dedo
utilizando outras partes do corpo, como por exemplo a mão, o punho, o braço, o pé, tantas outras partes que seu aluno pode descobrir através de uma brincadeira, estimulando ele a desenvolver essas habilidades com diferentes partes do corpo, até chegar numa habilidade bem complexa. Pensando em um dos exercícios mais básicos de lançamento com 3 aros, é a cascata. Para a gente aprender a cascata, o importante é entender que eu tenho que lançar os 2 aros, um em cada mão, na mesma altura, ou seja, um pouquinho para cima da cabeça. Isso demanda um certo tempo, um certo dedicação ao jogar, ao lançar, tá? Então, para começar, eu lancei na mesma mão, paralelos, depois eu faço alternados, ou seja, da minha mão direita vou lançar para a esquerda e da esquerda para a direita. Observem que o lançamento da mão direita, quando ela estiver no ponto mais alto, quando ela iniciar o movimento para a descida, eu lanço o outro aro da outra mão. Posso começar sempre com a mão direita, depois de um tempo começar com a mão esquerda e depois alternar a mão que eu começo, uma vez com a direita, uma vez com a esquerda, uma vez com a direita, uma vez com a esquerda. Para iniciar o jogo com 3, a cascata com 3, primeiro eu tenho que aprender a segurar 2 aros numa mão. Parece fácil, né? E só que tem uns detalhes, então é importante a gente saber esses detalhes, que eu seguro o primeiro aro, pode ser com esses 2 dedos, o anelar e o mindinho, e depois com os outros 2 dedos eu seguro o aro que vem depois. E esse dedão ele vai segurar o aro da frente, para que ele tenha uma certa estabilidade para o lançamento. Se eu olhar desse lado, vai ser assim. E para segurar o aro no final é a mesma coisa, para que não machuque o dedo também, porque esse material aqui, ó, pode machucar um pouquinho. Agora que a gente aprendeu a segurar 2 aros numa mão, podemos jogar 3. Lembrem daquele lançamento que nós fizemos alternado? Agora vai ser muito importante, porque eu vou sempre começar a mão que tem 2 aros a fazer o primeiro lançamento e alternando cada vez uma mão o lançamento, para que fique sempre uma no ar e uma começando a ser lançada. Trocando de mão, uma vez direita, uma vez esquerda. Muito importante, é aquele girinho que a gente dá no aro lá no comecinho, lembra? Para que ele não fique muito instável. Aqui é muito importante que ele tenha um certo giro para que não fique instável no seu jogo. Lembrem que esse equipamento é muito divertido, assim como outros equipamentos do circo. Você pode criar jogos, brincadeiras e se divertir, não só fazer a técnica em si, né? Mas essa brincadeira é muito importante para que fique uma coisa bem mais leve, mais lúdica e com muito mais afetividade para o seu aluno e para os seus amiguinhos. Por exemplo...